Seja bem-vindo, bem-vindo a mais um Papo Psi. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e medo. Afinal de contas, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas aproveita que você está começando esse vídeo, curte, manda para os amigos, ajuda o canal para que a gente possa cada vez mais levar informações de qualidade para você, ok? Então, o que é o medo? O medo é uma resposta imediata. É quando você está numa situação de perigo e você reage àquela situação. Você vê um animal e esse animal, quando você vê esse animal, você sente imediatamente medo desse animal. É uma resposta no presente e quase sempre gera uma ação. Se você vê um animal, você foge, grita, ou você congela, tá? Mas geralmente você utiliza uma ação. Agora, qual que é a diferença da ansiedade? A ansiedade é uma emoção orientada para o futuro. Ela acontece no presente, mas em relação a algo futuro. Se eu encontrar um animal, se acontecer isso, ela está sempre orientada para frente. Ela não é aqui e agora, tá? Ou seja, se ela está orientada para o futuro, a gente está falando de um sofrimento prévio. Você sofre previamente pelo que pode acontecer, que você nem sabe se vai acontecer. É exatamente isso. Você imagina que pode vir a acontecer. A base da ansiedade é a falta de controle e a falta de previsibilidade. Ou seja, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como controlar aquilo. É claro que não aconteceu ainda. E você não tem como prever o que vai acontecer. Esses dois fatores juntos é que vão estar caracterizando esse sentimento da ansiedade, de que algo ruim vai acontecer num futuro breve. Então, o medo é um estado neurofisiológico. Você sente o medo e você vai responder a esse medo. Resposta imediata. Forte excitação emocional, tendência à ação. Quanto à ansiedade, é uma emoção mais elaborada e complexa. Complexa. Por quê? Porque ela é mais cognitiva. O medo é o processo central de todos os transtornos de ansiedade, ou seja, todo transtorno de ansiedade tem o medo junto. Agora, é importante a gente compreender que tanto a ansiedade quanto o medo, eles precisam de uma referência. Ou seja, a gente não tem medo de algo que a gente não conhece. A gente não tem ansiedade daquilo que a gente não conhece. Para que a gente possa ter medo e ansiedade, tem obrigatoriamente que existir uma referência no nosso cérebro sobre aquilo. Raquel, mas a gente tem medo do desconhecido. Não. A gente tem medo do que a gente acredita que é o desconhecido. Nós temos medo do que nós acreditamos, da nossa interpretação sobre aquilo, que são referências que nós temos no nosso cérebro. Então, para o medo e para a ansiedade existir, obrigatoriamente nós temos que ter referência. Nós temos medo daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós interpretamos a partir das nossas imagens mentais. Nós temos dois tipos de medo: aquele medo que é inato e o medo que é aprendido. O que é o medo inato? É quando você vê, por exemplo, um animal e instintivamente você já entende que aquele animal é perigoso. Então, ele é um medo inato, ele é um medo instintivo, é um medo que serve para a sua sobrevivência. É um medo que está lá na nossa amígdala, de forma primitiva, e que a gente trouxe com a nossa evolução, ok? E a gente tem aquele medo que é aprendido. Então, a partir do momento que você vê uma arma, você sabe que aquilo é perigoso.
Por quê? Porque você aprendeu que uma arma é perigosa, porque ela mata as pessoas. Então, nós temos aquele medo que vem com a gente da nossa evolução, e a gente tem aquele medo que a gente aprende, que é um medo que a gente aprende de acordo com a nossa cultura, com a nossa sociedade, e principalmente de acordo com a gente, com as nossas interpretações também. Esse medo aprendido, como funciona? Fizeram várias pesquisas para que a gente pudesse entender como que como que principalmente o nosso cérebro reage ao medo. E dessa forma a gente teve aí um condicionamento. Então fizeram alguns testes com ratos de laboratório para que a gente pudesse compreender como que funciona. E aí a gente viu o seguinte: nós temos um estímulo aversivo. Esse estímulo aversivo que podia ser podia não, foi um choque e um barulho, tá? O ratinho estava numa caixa, então tinha o choque e o barulho, e aí ele estava lá paradinho, fazia o estímulo aversivo, obviamente ele entendia aquilo como perigoso e ele fugia. A partir do momento que ele aprendeu que aquilo ali era ruim, né? Ele foi condicionado ao medo. Após algumas experiências, o que os pesquisadores fizeram? Trocaram o contexto, ou seja, trocaram a caixa aonde esse ratinho estava. A partir do momento que eles trocam a caixa e que já não existe mais o estímulo aversivo, esse rato não tem mais medo. Mas, um detalhe, eles trocam a caixa, mas quando eles colocam o som do estímulo aversivo, o rato apresenta o medo. Isso mostra pra gente que o medo, na verdade, ele vai acompanhar, os estímulos vão acompanhar esse medo, né? Desculpa, o medo vai ser acompanhado por esses estímulos. Então, em qualquer situação, a gente pode sim ter um transtorno, por exemplo, de estresse pós-traumático, a partir de um estímulo, que a gente também chama de gatilho. Vocês, eu não vou falar sobre como que funciona isso no nosso cérebro, porque eu acho que o importante aqui é vocês entenderem como que o medo ele funciona dentro da ansiedade. Então, a gente tem 4 características do medo que são importantes. O medo é seletivamente sintetizado para responder a ameaças. E a associação é feita de forma cognitiva. Isso quer dizer o quê? Do que você sente medo? Daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, e aí você vai acionar o seu medo de forma seletiva. Nem tudo gera medo em você, mesmo que seja perigoso. Segunda característica importante do medo: automaticidade. Nós respondemos de forma automática, ou seja, nós respondemos de forma pré-consciente a esses estímulos. Terceira característica do medo: circuito neural específico. Nós temos um circuito cerebral que funciona no medo. E esse circuito vai fazer com que o medo seja neurofisiológico e vai fazer com que o nosso corpo reaja ao medo. Então, hoje no Papo Psi, a gente falou um pouquinho sobre a ansiedade e o medo e como que o medo funciona dentro da ansiedade. E no próximo Papo Psi eu vou falar com você sobre as técnicas que a gente tem para estar trabalhando esse medo. Um grande abraço. E não esquece, curte e compartilha.